Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso webinário de Batalha Espiritual. E agora nós vamos ao nosso 10º vídeo. Vamos falar sobre atividades demoníacas, como os demônios agem na vida das pessoas, ok? Nos vídeos anteriores, já demos várias dicas de como eles dominam a pessoa através da mente. Eu não vou repetir tudo novamente. É bom que você acompanhe os vídeos anteriores para que você tenha um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Mas hoje nós vamos falar aqui, nessa 10ª aula, sobre as atividades deles mais evidentes, mais diretas, né? Então vamos aqui ler um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 14 ao 33, que diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, o apóstolo Paulo está explicando aqui que os sacrifícios que são feitos aos ídolos, né, as imagens de escultura, aos deuses, ou seja, qualquer um que não seja o próprio Deus, o único e verdadeiro Deus, quem é? Jesus Cristo, né? Então, qualquer outra veneração, adoração ou oferenda a um outro Deus, isso é idolatria. E essa idolatria é uma idolatria de quê? De demônios. Você está sacrificando a demônios, você está idolatrando demônios. É uma adoração ao diabo. Sacrifício a deuses pagãos é a mesma coisa do que adoração ao diabo, porque no final das contas, mesmo que não seja voluntário, né, mesmo que você não tenha essa consciência, mas você está adorando ao diabo. Eu, por exemplo, tenho uma experiência pessoal com isso aí, né? Eu, quando era novo, era criança, tinha meus 4 anos de idade, eu via e conversava com o demônio, né? Não aparecia com chifre, não aparecia com rabo, nada disso, aparecia um senhor alto, né, de terno branco, de chapéu branco, e ele se apresentava como tio Zé. Eu tinha apenas 4 anos. A minha mãe não conseguia ver, ninguém conseguia ver, mas eu via e conversava com ele sempre, quase todos os dias, né? Eu não lembro detalhes, porque eu era muito criança, quem vai lembrar mais dos detalhes é a minha mãe, minhas irmãs. E esse espírito, que na época ninguém pensava que era um demônio, por que ele aparecia? Depois eu vim entender que esse tio Zé nada mais é do que o Zé Pilintra da Macumba, né? Que aparecia para mim. É uma estratégia de Satanás para levar crianças ao mundo do espiritismo, do ocultismo. Ele faz isso, ele age dessa forma. Mas ele não aparece para todas as crianças. Por que ele apareceu para mim? O que aconteceu? Qual foi a brecha que eu dei para que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com a minha família, no caso, eu, que era apenas uma criança? Bom, eu tinha uma avó que era médium, uma avó que era espírita e que também era católica, né? E que tinha imagens de escultura dentro de casa. E dentro de casa, minha avó, que era médium, ela recebia entidades. No caso, uma tal de vovó Ambrósia, uma senhora muito boazinha, né, que só falava coisas boas, né? E as pessoas ali em casa, por não conhecer o evangelho na época, ficavam ali em volta da minha avó, né, da vovó Ambrósia, ali incorporada nela. E isso traz o quê? Isso afasta o Espírito Santo de Deus, isso traz a manifestação demoníaca para dentro da sua casa, as atividades demoníacas, porque é como se você estivesse botando Deus de fora da sua vida e entregando sua vida aos demônios, né? Então tudo pode acontecer.
E de fato, quando nós descobrimos, através do Evangelho, que aquele espírito não era um espírito da parte de Deus, porque os mortos não voltam, né? Nós descobrimos que aquilo ali era um demônio, nós repreendemos aquele espírito e falamos para ele não mais aparecer. E quando isso aconteceu, o demônio se manifestou na minha avó, quase que quebrando todos os seus ossos e jogando ela no chão. E ele dizia, eu vou matar ela, eu vou matar ela. E aí nós expulsamos aquele demônio, ele apareceu algumas outras vezes e depois de um tempo ele não apareceu mais, ok? Então, quando você sacrifica coisas a ídolos, quando você pratica a idolatria, essa idolatria, ela atrai, ela é uma porta para a entrada de demônios na sua vida, na sua casa, no seu lar, na vida da sua família. Então você tem que ter muito cuidado com a idolatria. Mas é só a idolatria, pastor Alexandre? Não, não é só a idolatria, não. A idolatria é o pior dos pecados. Quando você olha para a lei de Moisés, você vai ver que cada pecado tem uma graduação. Tem pecado que é punido com a morte, tem pecado que é punido com apedrejamento. Alguns dizem aí que não existe pecadinho nem pecadão, né? Pelo amor de Deus, é só ler a Bíblia, né? Se você ler a Bíblia, conhecer a lei de Deus, você vai ver que existe sim pecadinho e pecadão. Tanto é verdade que Jesus vai dizer para Pilatos o seguinte, olha, toda a autoridade, né, que você tem foi o Deus que te deu. Meu Pai que te deu. Porém, maior pecado tem aquele que me entregou, que foi Judas. Então, Jesus ele fala o quê? Que Judas tem um pecado maior do que o de Pilatos. Então, amados, existe sim pecadinho e pecadão. É só olhar para a lei de Deus, só ler Deuteronômio que você vai ver isso. E quais são os pecados que são graves? Quais são os pecados que trazem realmente essas atividades demoníacas para dentro da sua vida, da sua casa? São todos aqueles pecados que estão na lei de Deus e que são punidos com a morte. São os piores pecados, são os pecados mais graves, como por exemplo o adultério. O adultério é um deles, o adultério abre uma porta de possessão demoníaca para a vida das pessoas, ok? Mas o pior de todos, sem dúvida nenhuma, é a idolatria, porque a Bíblia diz que a idolatria é abominável aos olhos de Deus. E no meu caso, essas atividades ocorriam exatamente porque a idolatria era algo permitido, né, na minha residência, na minha casa, e por causa disso os demônios entravam e faziam o que queriam, né? Bom, existem dois tipos de idolatria, importante você saber disso, a idolatria consciente e a idolatria inconsciente. A idolatria consciente é aquela idolatria onde você atribui a alguém ou a alguma coisa características que são exclusivas de Deus. Então, se você crê, por exemplo, que alguém que não seja Jesus Cristo, né, é onipotente, é onisciente, é onipresente, né, ou alguém, por exemplo, que seja mediador entre Deus e os homens, né? Por exemplo, se eu acreditar que Maria intercede entre Deus e os homens, isso é uma idolatria. Você está atribuindo a ela, que é uma pecadora, embora agraciada de Deus, mas pecadora, o único ser sem pecado foi Jesus. Você está atribuindo a ela uma característica que é exclusiva de Jesus Cristo. Qual? A de mediador entre Deus e os homens. Então isso é idolatria e isso abomina a Deus. Isso é uma blasfêmia contra Jesus, né? Contra a cruz de Cristo, contra o seu sacrifício redentor. É você pegar Jesus e jogar no lixo. É a mesma coisa fazer um negócio desse. Então, isso é uma coisa que traz atividade demoníaca, né? Quando você começa a dar essas características, né, a outro ou a alguém, você começa, pode ser o seu pastor, tem gente que crê que o pastor trata o seu pastor como se fosse um mediador entre ele e Deus, quase que tomando o lugar de Jesus. É uma forma de idolatria também. Tudo isso é pecado abominável aos olhos de Deus e traz atividades demoníacas para a sua vida. Por quê? Porque Deus abomina isso aí, né? A idolatria inconsciente é quando você não tem a intenção de atribuir características, né, a ninguém ou qualquer outra coisa, porém você ama alguém ou alguma coisa mais do que a Deus. É uma idolatria também, mas é uma idolatria inconsciente. As atividades demoníacas, elas vão ocorrer, via de regra, no primeiro caso. No caso da idolatria consciente, isso vai acontecer, ok? Por quê? Porque na idolatria inconsciente, na maior parte das vezes, por você não ter a mínima noção do que você está fazendo, Deus ele atribui misericórdia a você.
Ah, por que Deus permite uma coisa e não permite outra? É porque Deus é justo. E Satanás, ele usa a justiça de Deus contra ele próprio. O que Satanás faz? Satanás fala o seguinte: olha, Senhor, a sua lei está lá. A sua lei não diz que a pessoa que pecou tem que morrer? A sua lei não diz que a pessoa que pecou tem que sofrer o agravo? Olha, essa pessoa aí não é um cristão. Essa pessoa aí não tem a cruz de Cristo na sua vida. Então ela tem que ser punida, porque a sua lei diz, aí ele usa a justiça de Deus contra o próprio Deus. E Deus, por sua justiça, ele fala, vai lá então e eu permito que você venha cirandar como trigo aquela pessoa, assim como o diabo pediu de Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro, estava vacilante. E aí Jesus disse para ele, Simão, Simão, eis que Satanás está pedindo para lhe cirandar como trigo, trazer tribulação à vida de Pedro. E Jesus diz, e eu estou intercedendo para que a sua fé não desfaleça, ou seja, Jesus não está orando para que seja impedido que Satanás venha cirandar ele como trigo, não. Provavelmente Deus iria permitir que cirandasse ele como trigo, como de fato aconteceu, né? Porém, Jesus rogou a Deus para que a fé de Pedro não desfalecesse, para que ele aguentasse firme, para que ele permanecesse com sua fé no momento em que o diabo fizesse aquilo ali. E aí você já conhece a história de Pedro depois, que ele negou Jesus 3 vezes, tudo que aconteceu, mas no final ele alcançou arrependimento, diferente de Judas, né? E se tornou um grande apóstolo. Então, amados, quando você peca, você abre uma legalidade, né? Uma oportunidade para o diabo ele entrar na sua vida e fazer coisas, claro, sempre diante da permissão de Deus. E Deus se permite, por quê? Por causa da sua justiça. A não ser quando você é um cristão. Quando você é um nascido de Deus e o diabo vem e diz assim, olha, fulano fez isso, isso e isso. Aí Deus fala assim, olha, ele fez isso e isso, mas toda a punição que eu deveria que dar a ele já foi dada a Jesus na cruz do Calvário, no meu filho que eu entreguei em sacrifício dele. Então, o sangue de Jesus está justificando ele de todo o pecado e ele não será punido porque a cruz de Cristo o salva dos seus pecados. Olha que diferença, né? Então, você que é um nascido de Deus, você é justificado por Cristo. O diabo ele não pode tocar em você. Porém, tem um detalhe importante que eu preciso lhe dizer. Se você é um nascido de Deus, o apóstolo João, lá em sua primeira carta, no capítulo 5, vai dizer que aquele que é nascido de Deus não peca e o diabo não lhe toca. Então, com certeza, o diabo não toca em você, mas você também não peca. Que pecado ele está falando aí? O pecado para a morte, aquele pecado voluntário, aquele pecado premeditado. Então não pense em você, porque você é um cristão, porque você se batizou, porque você aceitou a Jesus, que você está imune, que o diabo não vai tocar em você, se você não tem um compromisso ainda de não pecar, de viver uma vida em santidade. Porque é a santificação que vai fazer com que você fique isento dos ataques de Satanás. Ok? Se você for cristão, estiver na igreja, mas estiver ainda em comunhão com o pecado, o diabo ele vai, mesmo você tendo aceitado a Jesus, ele vai entrar na sua vida e vai fazer uma arruaça, ok? Então, queridos, como é que o diabo geralmente ele faz isso? Essa idolatria, essas atividades espirituais, demoníacas, via de regra, eles usam, né, o que a gente chama aí de ponto de contato, ou vínculo, ou cada um vai chamar de um nome diferente, pouco importa o nome que você vai usar. Mas esse vínculo, esse ponto de contato, geralmente é um objeto, ou é uma prática, né, que ocorre dentro de por exemplo, de uma residência. Né? Se na sua casa, por exemplo, você tem uma amante, leva a sua amante, né, para dentro da sua casa quando a sua esposa está fora, aquilo ali, aquele pecado de adultério, pode levar atividades demoníacas para dentro do seu lar. Pode. Claro que isso vai acontecer, via de regra, quando tem ali alguém que é cristão, né, para trazer problema e tudo mais, mas ocorre. Ou então quando você leva para a tua casa algum artifício, alguma imagem de escultura, algo que seja objeto de idolatria, né, algo que foi oferecido na macumba, enfim. Você leva isso para dentro da sua casa e isso serve como vínculo, como ponto de contato para que os demônios entrem na sua casa e tenham ali alguma certa liberdade, né?
Então, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 26, diz assim: não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Anátema quer dizer maldição. A abominação em sua casa, se você ler todo o contexto, né, de Deuteronômio capítulo 7, você vai ver que ele está se referindo à idolatria, a objetos que são utilizados para culto de deuses pagões. Então, amados, se você pega essas imagens, né, essas esculturas, esses objetos e leva para dentro da sua casa, através desses objetos eles conseguem a legalidade para poder atingir um filho, atingir alguém que não seja nascido de Deus. Por exemplo, eu soube de um pastor que ele foi fazer uma cruzada evangelística na África. Chegando lá, comprou uma estátua de um escravo, né? E trouxe para a sua casa. Só que aquela estátua não era simplesmente um escravo, representava uma entidade. E foi oferecido dentro de um culto de magia, que na África tem muito disso aí. E ele levou essa imagem para dentro da sua casa. E os seus 2 filhos, que eram crianças, não tinham nascido de novo ainda, não tinham essa maturidade, estavam, no entanto, debaixo do pecado adâmico, né? As crianças começaram a ficar doentes, uma doença atrás da outra, algo que os médicos não explicavam, porque quando faziam os exames estava tudo ok. Não havia nada que justificasse aquilo ali, mas eles estavam sempre doentes, prostrados, vomitando, com febre, enfim. E o pai não entendia. Depois de um tempo, né, persistindo aquilo ali, ele entendeu que aquilo era espiritual, começou a orar. Mas nada acontecia, porque não adianta você orar se você tem algo na sua casa que está atraindo demônios para sua casa. Você precisa se livrar daquilo que te prende aos demônios, né? E aí esse pastor, ele começou a chamar alguns irmãos para orar na sua casa, fazer culto doméstico, buscando uma libertação daquilo ali. Até que um pastor olhou para aquela estátua e falou assim: irmão, onde você comprou isso aí? Aí ele falou: não, fui fazer uma cruzada evangelística na África e comprei essa imagem para cá, para casa, essa escultura, essa arte. Bom, o que ele achava que era arte era, na verdade, um instrumento de magia, de feitiçaria. E aí esse pastor falou: cara, pega isso aí, joga fora. Quando você jogar isso aí fora, as coisas vão voltar ao normal na sua casa. E foi o que ele fez, pegou aquele objeto, jogou fora e pronto, acabou o problema na sua casa, seus filhos ficaram sãos. Porque aquele objeto estava permitindo atividade demoníaca dentro da sua casa. E quando ele jogou fora, aquilo ali acabou. Eu soube ainda de outro menino que estava cheio de pôsteres de Pokémon no seu quarto. E ele ficava endemoniado, sempre endemoniado, né? E uma vez um pastor foi orar por esse menino, viu os pôsteres e pediu a permissão para jogar fora os pôsteres, né? Explicou a mãe autorizou. E conforme ele ia tirando os pôsteres, o demônio se manifestou no menino e começou a gritar para não tirar os pôsteres dali. Ele tirou os pôsteres, jogou os pôsteres fora e o menino nunca mais teve problema. Hoje em dia tem criança ficando endemoniada por causa de jogos que são feitos na internet. Isso pode acontecer através até da televisão, dependendo do tipo de programa que você está vendo, você pode estar trazendo demônios para sua casa, porque o Espírito Santo é santo. Ele não disputa com Satanás. Se você escolher colocar coisas que são abomináveis a Deus dentro da sua casa, o Espírito Santo educadamente se retira e vai embora. E aí Jesus vai ensinar o quê? Que o espírito imundo, quando sai de uma casa, ele anda por lugares áridos buscando um lugar para repousar, um corpo de alguém. E não a encontrando, volta do lugar para onde saiu. Encontrando a casa limpa, adornada e vazia, ele vai, pega 7 demônios maiores do que ele, mais fortes do que ele, e entra naquela pessoa de onde ele saiu. E o estado daquela pessoa é 7 vezes pior do que o anterior. Então, amados, se o Espírito Santo não estiver em você, se o Espírito Santo não estiver na sua casa, o demônio entra mesmo. Agora, para que o Espírito Santo esteja na sua casa, você tem que consagrar o seu lar, a sua vida a Ele.
não permitindo que nada que o aborreça, que o blasfeme, que o ofenda, conviva com o Espírito Santo ali, porque essa convivência é impossível, em razão da santidade do Espírito Santo. Então é muito importante que você observe o que você vai ver na televisão. É muito importante você observar que tipo de música você vai permitir na sua casa, que tipo de pessoas você vai levar para dentro da sua casa, quais as práticas, quais os hábitos que você vai ter dentro da sua casa, porque se porventura o Espírito Santo, se forem coisas que o Espírito Santo se ofenda, ele não vai ficar ali, ele vai se retirar. E ele se retirando, você e sua família estão em estado de vulnerabilidade, ok? Então muitas coisas acontecem na vida das pessoas porque elas não conseguem fazer essa leitura do mundo espiritual. E é importante que você entenda isso, ok, meus amados? Creio que ficou entendido, creio que vocês aprenderam, espero que vocês tenham sido abençoados. Em nome de Jesus, fiquem na paz.